já começou a gravar. Durante o treinamento, algumas pessoas ainda vão acessar, porque tá pedindo assistência agora, mas sejam todos bem-vindos. E vamos lá, então. Vou contar até 3. Aí todos aqui, todos aqui dão o seu melhor bom dia, tá? Um bom dia campeão bem animado mesmo, para que a gente possa realmente acordar nessa manhã com muita alegria, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, Bom dia, campeão! Bom dia! Muito bom, maravilha. Então, hoje a gente vai trazer um assunto, como eu já falei antes da gente começar o treinamento, que é sobre produtividade, né? E antes de falar de produtividade, eu vou fechar aqui o áudio, de todos, tá bom? Para não ter ruído. E a gente vai começar antes de falar sobre um ponto bem importante, que na verdade é um ponto de reflexão, né? Todas as árvores que Deus criou no mundo, né? Todas as árvores que foram criadas, e todas elas foram criadas por Deus, né? Ele deu a todas essas árvores, um dever, que é o dever de produzir, tá? Então, assim, todas as árvores frutíferas que Deus criou, ele deu o dever de produzir. A única árvore que Deus deu o dever de produzir, mas ele deu o direito de escolha para não produzir, somos nós. Eu, você, todos que estão aqui na sala, cada um de nós somos como fosse árvores perante Deus, né? E por que eu estou falando isso? Porque seria muito mais inteligente a gente usar o fato da gente conseguir raciocinar, o fato da gente conseguir pensar, o fato da gente conseguir se comunicar, a gente usar isso a nosso favor, né? Mas muitas das vezes a gente não consegue, e muitas das vezes a gente não consegue trazer resultados, produzir resultados, né? Então, assim, é importantíssimo a gente entender isso daí. Ontem eu assisti um treinamento fantástico, né, do Fabiano e da Carol, onde ele trouxe uma expressão que é do livro Segredos da Mente Milionária, que diz o seguinte: pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados, tá? Agora, veja só, a falta de resultado, ela significa o quê? Ela significa alguma limitação, mas essa limitação, ela é sua. Foi você que criou essa limitação, não foi Deus que criou essa limitação para você. Foi você que criou essa limitação para você. E o que acontece? Todos nós temos algum tipo de limitação. Todos nós temos. Mas há pessoas que têm tanta limitação que ele não consegue prosperar a mente dele, tá? Então, quando você tem uma mentalidade limitada, você tem automaticamente uma mente pobre. Lembra que pensamentos conduzem a sentimentos, que sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Então, para que você possa ser produtivo e produzir grandes resultados, primeiro você tem que libertar você da sua mentalidade pobre, né? Deus nos dá a semente. Agora, semear é com a gente. Semear é conosco, né? E o que significa pobreza? A pobreza, ela vem do latim e ela significa improdutividade. Ou seja, logo uma mente pobre é uma mente que não produz. Logo um ser humano que não produz, ele é pobre. Agora veja só, por que as pessoas muitas das vezes elas não conseguem produzir o que elas gostariam de produzir? Porque elas param no medo. E o medo, ele não existe para nos barrar, para nos impedir de agir. O medo, ele existe para que você possa ter a noção de onde você pode ir e de onde você não pode ir. De onde você pode chegar e de onde você não pode chegar. Acontece que há somente uma única forma de você curar o medo. E a forma de você curar o medo é agindo. A ação cura o medo, mas principalmente te tira da escassez. A escassez é aquele sentimento que mesmo quando você tem, você se sente como não tivesse, ou como você fosse perder aquilo que você conquistou a qualquer momento, tá? Agora veja só. Pensamentos conduzem a sentimentos, sentimentos conduzem a ações, e ações conduzem a resultados. Qual é o grande problema de não ser produtivo? Qual é o grande problema de não ter resultados? Né? O que está por trás disso? Né? O efeito disso? Né?
é a acomodação. Acomodar-se é o ato de não querer produzir. Isso é muito forte, muito intenso. Tá? Acomodar-se é quando você acredita em Deus. Você diz amar Ele, mas você está falando isso somente da boca para fora. É por isso que você não consegue, de certa forma, vencer os seus pensamentos limitantes e você continua pensando de forma limitada, se sentindo incapaz, acaba não agindo, age muito pouco e não constrói os resultados. Então, acomodar-se é o ato de não querer produzir. Acomodar-se é quando você acredita em Deus e diz amá-lo, mas você só fala isso da boca para fora. Na prática, você decidiu não fazer. Agora eu vou mostrar para vocês qual é o problema disso tudo. O problema disso tudo é que quando você não age, alguém tem que agir para você. E o que acontece? É por isso que muitas pessoas, os pais têm que carregar nas costas. O irmão tem que carregar nas costas, os amigos têm que carregar nas costas, o governo tem que carregar nas costas. Por quê? Porque essa pessoa, ele inconscientemente, ele tomou a decisão de não agir, mas ele esquece que ele é um peso, alguém vai ter que carregar ele. Se ele não está ficando de pé sobre as próprias pernas e caminhando, alguém vai ter que caminhar, vai carregar ele. Um morto, quando ele está no caixão, alguém vai ter que tirar ele dali, ele não consegue sair, né? Agora veja só, uma árvore quando ela não produz, né? Uma árvore quando ela não produz, o que ela faz? Ela se torna, de alguma forma ela vai ser útil para alguma coisa. Agora nós, quando não produzimos, além de se tornarmos um peso para a nossa família, né? Para os nossos amigos, para as pessoas que estão ao nosso redor, acabamos que de certa forma negando a Deus, negando a importância e também o direito de honrar, de fato, a nós mesmos, porque acredite, nós somos vasos criados por Deus e nós viemos a essa terra para multiplicar, para crescer, para realmente dominar, né? Agora, qual que é o segredo? O segredo é você começar a odiar isso. Odiar o fato de você não conseguir agir, porque enquanto você está acomodado, enquanto você pensa assim, não, mas eu sou dessa forma, é assim mesmo, infelizmente, eu tenho esse bloqueio, realmente eu cometo esse erro, mas tá tudo bem, né? Fazer o quê? O que eu vou fazer, né? Não tem o que eu fazer, né? Infelizmente, olha, eu já fiz isso em muitos projetos, e pelo jeito é mais um projeto que eu tô aqui, ó, e eu, meu Deus, eu não tô conseguindo, só que você não percebe que você tá assim, ó, né? De braços cruzados. Então, o segredo é você começar a odiar a falta de resultado. Se você começar a odiar isso daí, o que vai acontecer? Você vai conseguir se livrar disso. E o tempo de prosperar, ele se torna agora para você. Ele não vai se tornar daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Ele vai se tornar agora, porque você vai tomar uma decisão agora. A decisão se você separar a palavra decisão, significa decisão de ruptura, né? De quebra, ou seja, quebra de paradigmas, quebra de programações erradas que muitas das vezes a gente carrega, né? Algumas pessoas, elas estão num nível tão grande de autossabotagem, né? Que elas dizem o seguinte, não é chegado o tempo de Deus na minha vida. Acontece uma coisa, vou passar aqui para vocês algumas informações. As pereiras, que são as árvores que produzem peras, elas produzem peras entre 4 e 6 anos. Elas demoram esse tempo para começar a produzir. As ameixeiras, elas demoram entre 3 e 6 anos. As cerejeiras, azedas, entre 3 e 5 anos. As macieiras, que são as árvores que dão as maçãs, entre 2 e 5 anos. E os pés de caqui, entre 3 e 4 anos. A questão é que muitas das vezes tem pessoas com 18, 20, 30, 40, 50, 60 anos e ela não se deu conta de que uma árvore ela tem o tempo certo de começar a produzir e ela faz o esforço dela e ela produz. E você, nós muitas das vezes, não damos o nosso melhor. Tudo começa na forma como você aprendeu e como esses aprendizados foram armazenados na sua mente. Ou seja, tudo começa lá atrás. Acontece que há coisas não importantes que você colocou na gaveta do importante. E coisas que são não importantes que você colocou na gaveta de importante. E coisas que são importantes que você colocou na gaveta
né, do não importante. Agora, veja só. Os seus resultados, quando você produz o resultado, é mérito seu. Parabéns para você. E quando você não produz resultado, né, você precisa entender que você é o responsável. Você é a única pessoa que você, de fato, pode mudar os seus resultados. Agora que você já sabe disso, e até as árvores, elas têm um tempo para produzir, né? Tome uma atitude, né? Porque se você nasceu numa família limitada, se você vem de um padrão familiar onde é uma renda limitada, onde passa por sérias dificuldades, que não consegue gerir o dinheiro, que não consegue prosperar, não consegue crescer, você não tem culpa de ter nascido num lar assim. Mas continuar assim pro resto da vida, sim, você vai ser o culpado, você vai ser o responsável, tá? Então, para ajudar vocês na construção nessa questão de novos resultados, eu trouxe aqui 8 passos simples. A primeira etapa do treinamento, ele trouxe uma reflexão, mostrando para nós que até mesmo as árvores, elas têm um tempo para produzir, que a gente precisa odiar a falta de resultados e buscar uma solução. A segunda etapa são 8 passos simples que eu sugiro que você tenha papel e caneta para que você possa anotar. Eu fiz um rascunho do meu treinamento, sim, isso é muito importante que também você faça, é muito importante que você tenha isso anotado para que você consiga tomar essas atitudes necessárias para que você possa mudar. Então, veja só, toda vez que você decide prosperar em algo, você vai ter que, de certa forma, ter um produto ou serviço. E nós já temos o nosso produto ou serviço. Nós temos o nosso extraordinário Café Marita, nós temos as balas, nós temos os perfumes, nós temos a linha Trato, né? E, de fato, o que você tem que focar não é em vender o produto, mas sim levar a solução para as pessoas. Mas antes, você precisa saber quem é o seu cliente. Quem é o seu cliente? Né? Vamos colocar o nome do seu cliente aí. Quem é a sua NEA, por exemplo? Né? Por exemplo, quem é a minha NEA? Qual é o problema que a minha NEA tem? Vou colocar que o nome do meu cliente seja NEA. Tá? Então, qual é o problema que a minha NEA tem? Que o meu cliente tem? Você tem que ter no papel os problemas que esse cliente tem. Essa é a primeira pergunta que você tem que responder. Isso tem a ver com definição de nicho, pessoas que você quer atingir. Tá? Então, quais são os problemas que ela tem? O meu cliente ele não consegue eliminar peso. O meu cliente ele quer usar um perfume de grife sem ter que investir 500, 600 reais. Ele quer usar um perfume que cheire muito bem, que fixe bem na pele, mas ele não está disposto a investir muito, ou ele não tem condição financeira para isso. O meu cliente ele não consegue dormir à noite. O meu cliente ele não tem energia para o dia a dia. Então, qual é o problema desse cliente? Esse é o primeiro passo. Eu sugiro que você preencha no mínimo uma folha de sulfite com todos os problemas que os seus clientes em potencial têm. O segundo passo é você identificar como que ele fez para chegar até esse problema, a desenvolver esse problema na vida dele. Porque acredite, como a gente aprendeu na primeira etapa do nosso treinamento, todos os problemas, toda a falta de produtividade, falta de resultado, somos nós que criamos. Então, assim, se o seu cliente está acima do peso, qual foi o caminho que ele percorreu para estar hoje acima do peso? Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Porque se você não souber esse caminho que ele percorreu, você não vai conseguir ajudar ele. Tá? Então, você tem que saber, do outro lado da folha de sulfite, você vai escrever, né, como que ele chegou naquele problema. Depois vem o terceiro passo. Por que que ela não consegue sair desse problema? Você já sabe qual é o problema, você sabe como que ela chegou, como que ela desenvolveu aquele problema na vida dela, né? E por que que ela não consegue sair desse problema? O cliente não consegue sair desse problema porque ele continua comendo. Ele continua comendo muito lanche, comendo muito pizza, ele não toma água, ele não toma o produto da forma correta. Ótimo, você descobriu o terceiro passo. E aí você vai para o quarto passo. Quais são os medos que ele tem se esse problema não for resolvido? Pessoal, esse treinamento, não é porque eu estou dando esse treinamento, mas ontem eu passei 3 horas do meu dia aprendendo sobre esse treinamento para estar compartilhando com vocês num curso que eu e minha esposa, a gente investiu mais de R$4.000. É um curso, é uma palestra que a gente tem dentro do curso que a gente adquiriu, ensinando como faz para a gente vender o conhecimento que a gente adquiriu por R$4.000. Vocês estão tendo esse conhecimento de forma gratuita aqui, tá? Quais são os medos que o seu cliente, que o seu avatar, a sua persona, né, tem? Quais são os medos que ele tem se esse problema não for resolvido? Se você souber trabalhar esses medos, você vai ajudar muitas pessoas a vencer esses medos.
Porque as pessoas têm esses medos e elas não vão falar para você. Muitas das vezes a pessoa, né, um exemplo, qual é o problema da pessoa? Vamos falar de cadastro. O problema da pessoa é que ela não tem dinheiro. Como que ela chegou até aí? Ela administrou mal o dinheiro dela, ela não aproveitou a oportunidade em outras vezes, ela ficou presa em trabalho, né, somente em trabalho tradicional, ela não procurou ter um próprio negócio, né? Então, assim, esses são os problemas dela, né? Como ela chegou até aí, melhor dizendo. Por que ela não consegue sair desse problema? Porque ela não toma atitude, as oportunidades aparecem, ela visualiza a oportunidade, mas ela não age. E aí, quais são os medos que ela tem se esse problema não for resolvido? O medo dela é os anos continuar passando e ela findar a vida dela e ela perceber que ela não construiu nada de relevante na vida. Esse é o medo da maioria das pessoas. O medo de não ter sido aquilo que ela realmente nasceu para ser, que é ser imagem e semelhança de Deus, não só parecer Deus, mas realmente viver o que Deus vive na nossa vida, honrando a nossa família. Então, isso é muito importante. Quando você identifica quais medos o seu lead tem, quais medos o seu cliente tem, fica muito mais fácil. Porque você vai focar na hora da apresentação. Muitas pessoas são movidas pelos sonhos, mas a maioria das pessoas elas são movidas não pelos sonhos, sim pelos medos. Você vai precisar, de certa forma, saber que medos são esses, tá? E aí vem o quinto passo. Como vai ser a vida dela sem esse problema? Você vai precisar mostrar para ela que ela pode tomar a decisão. De um lado, ela pode continuar fazendo o que ela está fazendo e tendo os mesmos resultados, ou ela pode tomar a decisão que você está sugerindo, adquirir o produto que você está falando, aproveitar a oportunidade que você está apresentando para ela construir a vida que ela tem. E aí, então, nesse sexto passo, né, nesse quinto passo, melhor dizendo, você vai mostrar para ela como que a vida dela pode ser se ela passar a resolver esses problemas. Porque esse é um grande problema das pessoas que não são produtivas. Todo problema que aparece na frente delas, elas entram para a caverna. Elas começam, às vezes estão até num pique bom, acordando mais cedo, fazendo alguma atividade, alguma coisa, mas elas param de uma vez por todas de fazer isso, elas param de repetir aquilo que está dando certo para voltar para a caverna de novo, voltar do zero, a necessidade daquela autossabotagem. Então, assim, você vai mostrar para ela como que a vida dela vai ser sem esse problema. E aí vem o sexto passo. O que você faz que ajudaria ela a resolver esse problema? Isso é importantíssimo. Nesse ponto, até então, você trouxe para ela somente as questões dela, pessoal. Agora não, você vai se apresentar como um especialista. Você vai mostrar para ela que você tem a solução, você tem a resposta que ela está procurando. Quando você consegue mostrar para ela, olha, é o seguinte, porque eu sei a quantidade de água que você precisa beber, olha, eu sei as ações que você precisa tomar para você construir um negócio e você ter 100, 200, 300, 500, 1.000 extra, 2.000 extra, 3.000 extra, enfim. Você vai falar até o valor que você já conseguiu faturar no negócio. E se você não tem nenhum valor faturado ainda no negócio relevante, que você considere relevante, que acredite, R$50 que você ganha mais, você não vai jogar fora. Esse valor foi um valor relevante para você. Então, assim, conte a sua história, mas se você acha que a sua história é pequena ainda, conte a história de alguém. Conte a história do seu patrocinador, do seu líder, da sua linha ascendente, né? E mostre para ela que ela vai fazer parte de um time de pessoas que estão dispostas a ajudar ela a resolver o problema e que tem as respostas que ela está procurando. E aí, então, você vai dar o próximo passo, os dois próximos passos, que é fantástico. É você identificar para onde que o seu cliente quer ir. Imagine que você estivesse numa agenda, numa agência de viagem, e essa é a pergunta que você faria para o seu cliente. Para onde que o senhor quer ir? Ele vai chegar, vai sentar na sua frente e vai perguntar. Recentemente, eu e minha esposa fizemos isso. Sentamos frente a uma agenciadora, uma pessoa que trabalha na CVC, turismo. Como que funciona a viagem? A primeira pergunta é, para onde você quer ir? Então, assim, quando você sabe para onde o seu cliente quer ir, o que acontece? Fica muito mais fácil você ajudar ele. Acontece que quando você sabe que o seu cliente ele quer sair de uma vida de sedentarismo ou de uma vida de obesidade para uma vida de resultado, você não deve ficar focando no lado negativo. Você não deve focar no lado negativo. Um exemplo, para onde que o seu cliente quer ir? O meu cliente quer ir para São Paulo. Eu não tenho que ficar focando, por exemplo, né, na questão de quanto tempo vai ser a viagem, né? O que ele vai ter que fazer no trajeto. Não, esse não é o momento. Primeiro você vende a ideia, primeiro você vende o produto, primeiro você vende o serviço. Então você identificou para onde o seu cliente quer ir? Ele quer
ir para uma vida mais saudável, ele quer tomar uma decisão. Acredite, todo lead que nos procura, toda pessoa que quer saber sobre o produto, ele está querendo tomar uma decisão, ele está querendo ir para algum lugar. Então, para onde o seu cliente quer ir? Identificou para onde o seu cliente quer ir? Aí você vai para o outro passo. O oitavo passo e último passo é: venda o que ele vai sentir quando ele chegar no destino. Se o destino é a perca de peso, imagine você, fulano, depois que você tomar a decisão, seguir tudo que eu vou te falar, imagine daqui 1 mês, 2 meses, você atingindo o seu resultado, aquilo que você deseja, que é eliminar os seus 8 quilos. Aí você vai lembrar do objetivo dele. Imagine o sentimento que você vai ter de ter mais energia, mais disposição. Acontece que muitas pessoas, elas seguem esses 7 passos certinho. Quando chega no 8º passo, o que acontece? Em vez de ela falar, por exemplo, se você trabalhasse na CVC, você tem que vender para o cliente fechar, você tem que vender para o cliente o vento, a brisa que ele vai recebendo na cara quando ele chegar lá na praia, que ele quer tanto conhecer. A emoção que ele vai sentir quando ele pisar na água ali do mar, porque no desenrolar da conversa você vai descobrir qual é o sonho, qual é o objetivo daquela pessoa, e aí então é isso que você vai vender para ela. Muitas pessoas, na hora de fechar a venda, ela vende o carnê. Olha, esse daqui é o carnê, as 36 parcelas que você parcelou a sua venda. Olha, esse daqui é o seu boleto que você vai pagar para ter o produto. E aí o cliente começa a repensar: meu Deus, será que eu estou tomando uma decisão boa? Será que eu estou tomando uma decisão certa? Outras pessoas, na hora de fechar, e falam assim: olha, você está comprando kit, só que você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, você vai ter que participar do treinamento, você vai ter que se esforçar. Esse não é o momento de você vender treinamento para a pessoa. Observe que você traçou um plano de 8 passos para você vender para ela a solução do problema dela. Depois que ela comprou a solução, aí você vai mostrar para ela, depois que ela comprou o café, aí você vai mostrar para ela como que usa o café. Aí você vai mostrar para ela o que ela tem que fazer para aquilo de fato funcionar. Porque se eu perguntar para você se micro-ondas faz chá, micro-ondas não faz chá. Micro-ondas pode até facilitar o processo de fazer o chá. Só que se você chegar numa loja e for comprar um micro-ondas e falar assim para a vendedora: olha, a minha decisão de comprar esse micro-ondas, ela vai se pautar numa única resposta que você vai me dar: o micro-ondas faz chá? A vendedora vai falar: sim, sim, não faz. Você coloca ali a água no micro-ondas, 3 minutinhos esquentando a água, 2 minutinhos, como você preferir, a água está pronta, é só o senhor colocar o sachê e temperar o chá vai estar pronto. Ou seja, ela não vai te vender que você vai ter que ligar o micro-ondas, ela não vai te vender que você vai ter que pegar um copo, vai ter que colocar água, ela não vai te vender que você vai ter que abrir o micro-ondas, vai ter que colocar o copo lá dentro, você vai ter que fechar o micro-ondas, você vai ter que apertar o botão ali, você vai ter que esperar o tempo. Ela não vai vender que você vai ter que comprar o chá. E por que eles não fazem isso? Porque não faz sentido você vender todo esse processo para o cliente se o cliente sequer comprou micro-ondas. Agora, depois que comprou micro-ondas, aí sim ela vai falar: agora que você comprou micro-ondas, então eu vou te mostrar como é que você faz chá com micro-ondas. Então, esse ponto, o 8º ponto, é o ponto crucial onde as pessoas erram. Elas ficam falando do esforço, elas ficam falando de disciplina, elas fazem difícil a decisão do cliente, elas fazem difícil a decisão das pessoas. E acredite, se você não ajudar as pessoas a tomarem a sua decisão, a sair da sua zona de conforto, você também não vai conseguir construir resultados, conseguir, de fato, cumprir o seu propósito, porque seu propósito, parte do seu propósito, né, é ajudar as pessoas a atingir aquilo que elas não atingiram ainda, porque ajudando as pessoas a realizar os problemas delas, resolver o problema delas, você também resolve o seu. Tá? Então, essa é a minha contribuição nessa manhã. Eu espero que tenha feito algum sentido para vocês. Tá? Cumprindo esses 8 passos, você vai sair da improdutividade e vai se tornar uma pessoa mais produtiva, sabendo essas respostas. Qual é o problema do meu cliente? Como ele chegou até esse problema? Por que ela não consegue sair desse problema? Quais são os medos que ela tem se esse problema não for resolvido? Como vai ser a vida dela se ela não tiver esse problema, se ela conseguir resolver esse problema? O que você faz que você ajudaria ela a resolver esse problema? Para onde o seu cliente quer ir? Vender o que ele vai sentir quando ele chegar no destino. Tá? São esses passos que você precisa tomar para, de fato, ajudar as pessoas a tomarem decisão. E quando você ajuda as pessoas a tomar decisão, você resolve os problemas delas, consequentemente, você resolve o seu. Essa é a minha contribuição até aqui. A sala está encerrando já, agora estamos com apenas 40 minutos de sala.
Se alguém tem alguma contribuição, alguma coisa a falar, se fez sentido ou não, é só liberar o áudio e fazer os seus comentários, ok? Gratidão a todos pela presença. Parabéns! Parabéns, Dani. Parabéns. Fantástico, Dani. Fantástico. Fez todo sentido, hein? Maravilha. Foi incrível mesmo, aprendi muito. Principalmente, Dani, eu acho que, principalmente, eu estou falando por mim, né? Esse último passo aí fez toda a diferença, tá? Porque às vezes a gente constrói tudo com uma pessoa, com o nosso cliente ali, e depois a gente pega e fala do boleto para ele, como se, igual um vendedor de carro, né? Ele, antes do fechamento ali, né? Às vezes a gente vai e coloca. O fechamento, eu creio que é tudo, né? Você tem que vender a ideia, igual você falou, da ideia da pessoa lá na praia, do que ele vai sentir, e não do que ele vai ter que pagar, isso e aquilo, né? Isso faz todo sentido. Isso vai ajudar, creio, muito em fechamento. Eu creio que se não só nós, mas toda a nossa equipe fixar essa parte do fechamento, isso vai trazer um grande resultado para nós. Mas a gratidão pelo treinamento foi fantástico. Pode ter certeza, Dani, valeu muito a pena, tá? Essas horas aí de estudo, porque foi surreal. Vai dar resultado para você, tá bom? E para nós também. Para todos nós. Pessoal, agora olhem para o meu rosto. A alegria que eu tô. É assim que você vai ficar. Esse sorriso vai sair da sua boca a hora que você sair da onde você está aí, né? E tá aqui onde eu tô hoje, compartilhando aquilo que a gente aprende. Essa satisfação, esse sorriso, essa alegria de ouvir o comentário do Fabiano, da Carol, da Med, é essa alegria que você sente quando você toma a decisão, tá? Você toma a decisão de compartilhar com as pessoas. E você não precisa ser um diamante para você fazer isso. Você só precisa se portar como um diamante. E eu quero aqui reconhecer publicamente esse casal incrível, Fabiano e Carol, porque o Fabiano é meu irmão. E como todo bom irmão, ele conhece as minhas limitações e eu também conheço as limitações dele. E o Fabiano e a Carol, eles têm se tornado exímios treinadores. Há pouco tempo atrás, eles achavam que não tinham conteúdo e eles têm trazido treinamentos fantásticos. Gostaria que eles falassem aqui para a gente quais são os dias que eles dão treinamento aqui no Bom Dia Campeão, para que nenhum de vocês que estão aqui hoje perca os treinamentos deles, que têm sido assim, fantásticos, extraordinários. Então, olha, Fabiano e Carol, ontem eu assisti o treinamento de vocês, assim, foi fundamental para que eu pudesse montar o meu treinamento. Tá? Então, gratidão, vocês são incríveis. Pode falar para o pessoal aí, Fabiano, quais são os dias que vocês fazem aqui o Bom Dia Campeão? Vamos lá, bom dia, pessoal. O nosso treinamento é terça e quinta-feira, tá? Terça e quinta-feira, eu e a Carol pegamos essa empreitada, essa responsabilidade e quero que vocês entendam algo, tá? Isso não vai impactar só vocês. Pode impactar vocês, mas isso está mudando primeiramente nós, tá? E volto a falar, às vezes as pessoas falam assim, eu não vou dar um treinamento, não vou um bom dia campeão, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. É porque às vezes nós não estamos consumindo algo que pode gerar valor na vida das pessoas, entendeu? Agora, quando nós começamos a consumir algo que vai gerar diferença na vida das pessoas, nós temos maior prazer, tá? De estar ali transbordando para as pessoas aquilo que nós aprendemos, tá? E aquilo que nós estamos colocando em prática e que está dando resultado. E nós temos o maior prazer de ajudar o maior número de pessoas, tá? Então, foca sempre em trazer algo para as pessoas que você vai ter vontade de dividir com as pessoas. Aguardamos vocês, tá? Nos próximos treinamentos. Terças e quintas, a partir das 8 horas. Ótimo. E segunda e quarta é com o Dimas. Então, não percam. Todo mundo aqui já sabe também do potencial de treinamento do Dimas, muito importante. Pessoal, mais algum comentário? Mais alguma coisa? Não, a gente vai encerrar. Temos apenas 4 minutinhos. Vamos vender, vamos vender!
Olha aí. Né, Andrade? Parabéns, meu amor. Meu amor é um sucesso, né? Ela tá falando isso que ela quer me acelerar porque eu tenho entrega para fazer para ela. Vou dar bom dia. É que eu vou isso, precisar Daniel, sair sempre aqui. Bom dia a aprendendo. todos. Opa, Josi. Não entendi. Sempre aprendendo. Opa, esse é o caminho, né? Parabéns, Daniel. Maravilha. Obrigado, meu amor. Parabéns. Obrigado, Josi. É isso aí, pessoal. Eu vi que a Gisele liberou o áudio aí, depois fechou. Gisele, você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu também tenho uma entrega já já. Uma bala e um cookies. Olha aí que maravilha. A Néia vendeu 2 cafés. Muito bom. Pessoal, já que a maioria das pessoas gostou, nem todos, né, abriram o áudio, falaram, mas não precisa também, tá? O mais importante é vocês colocar o conhecimento que vocês aprenderam hoje em prática, tá bom? E entender que nós podemos... Eu passei o pano aqui, ó. Importantíssimo. Vamos pedir para todos abrirem os seus áudios aí, para que a gente possa dar aquele bom dia campeão, para estrondar tudo mesmo, né? Colocar para bem longe a preguiça, o medo, a insegurança. Vamos colocar tudo isso para correr da nossa vida e vamos construir um dia incrível, fantástico, de muita saúde, de muita prosperidade, muito crescimento. E para aqueles que ainda não têm os seus 12, vamos buscar os 12, porque nós vamos ter os nossos 12, né? E vamos, com certeza, conquistar as bonificações, mas principalmente levar a transformação. E não esqueça, hoje é dia de vender aquele vento que as pessoas sentem quando chega na praia. E esse foi o objetivo do seu cliente. Tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Bom dia, Bom dia! Bom dia! Eu ativei uma hoje! Eita! Maravilha, hoje é dia de Gran Show, tá? A partir das 20 horas. Eu não vou aguardamos ativar vocês. ninguém para não comprar, para não